Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta segunda-feira, começa agora. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Segundo o relatório da organização internacional Oxfam, o país retrocedeu 17 anos no volume de gastos sociais de 2016 para cá. O presidente eleito Jair Bolsonaro anuncia pelas redes sociais o nome do general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. A campanha pede que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mude os rótulos e embalagens de alimentos para que o consumidor identifique os produtos que tenham substâncias prejudiciais à saúde. Dinheiro extra. Começa hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Cúpula da União Europeia aprova acordo para a saída do Reino Unido. Agora o texto enfrentará sua prova mais difícil no parlamento britânico. E o governo Trump reabre a fronteira com o México após confrontos de centenas de imigrantes com a polícia no domingo. No esporte, novamente, a segunda partida da final da Copa Libertadores é adiada. E o Palmeiras vence o Vasco da Gama e e se sagra campeão brasileiro. Sabe qual foi a profissão que mais cresceu nos últimos anos? É de cuidador de idosos. Este é um dos efeitos do aumento na expectativa de vida da população brasileira. Loide cuida do seu Nelson durante a tarde, período em que a família dele não está em casa. Antes de se tornar cuidadora, ela fez um curso com noções de primeiros socorros, enfermagem e psicologia. Eu sempre, quando eu saio para trabalhar, eu saio pensando assim, o que eu posso contribuir com a vida do meu idoso hoje? O que eu posso trazer para ele de alegria, de novidade, de conversa? Eu sempre procuro entender eles e procuro sempre sair de casa com a memória de que eu preciso contribuir com a vida deles. Ajuda bem a gente, conversa, distrai bem a gente. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a ocupação de cuidador de idosos foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos, entre 2.600 profissões pesquisadas, a alta de mais de 500%. Um dos motivos é a tendência de envelhecimento da população brasileira. Nos próximos 12 anos, o número de idosos aqui no Brasil pode chegar a 42 milhões. Nesta escola profissionalizante em São Paulo, nos últimos 5 anos, 9.000 alunos se formaram no curso de cuidador de idosos. Eles aprendem as principais limitações que as doenças acabam provocando nos idosos que necessitam de cuidados. Como que eu auxilio a questão do banho, da alimentação, até a parte mais social, a parte de lazer, de entretenimento, para conseguir ocupar o tempo desse idoso também. Em muitos casos, o interesse pela profissão vem de experiências vividas dentro de casa. Tive 2 avós doentes e eu ajudei a cuidar por um tempo. Só que é difícil você cuidar só com boa vontade, né? Aí, como eu gostei de tentar ajudar e fiquei sabendo do curso, aí eu falei, eu vou procurar esse curso para não só ajudar com boa vontade, mas sabendo o que fazer, né? Segundo essa geriatra do Hospital Sírio-Libanês, a função de cuidador ainda não é regulamentada. Mas após o curso, o aluno já está apto a desenvolver a função remunerada. O trabalho com o idoso, necessariamente, ele é interdisciplinar. Um médico sozinho, por melhor que ele seja, não dá conta do cuidado de um idoso. Nós precisamos trabalhar em equipe. E hoje, mais do que nunca, o cuidador faz parte dessa equipe. Ele não, da equipe de saúde, da equipe de cuidados. O IDEC e a Universidade Federal do Paraná propõem à Anvisa que os rótulos e embalagens sejam claros quando um produto tenha substâncias que sejam prejudiciais à saúde. Dona Maria até que tenta conhecer melhor um produto antes de levá-lo ao caixa. Geralmente é muito miudinho, aí para mim eu já encontro dificuldade para ler. Ela não é a única a sentir dificuldades com os rótulos. Às vezes a validade ali é bem pequenininha, embaçada, meio apagada, às vezes não dá para ver muito bem não. Muitos rótulos vêm com letras impressas muito miúdas já propositalmente para você não encontrar o que você procura. Há consenso também entre os pesquisadores sobre a falta de clareza nos rótulos dos alimentos. Eles, que deveriam servir como uma carta de apresentação do produto ao consumidor, confundem e deixam de priorizar as informações nutricionais.
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em parceria com a Universidade do Paraná, entregou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma proposta que inclui a colocação de um triângulo preto em embalagens de alimentos processados. Apoiada por uma aliança formada por mais de 30 entidades, a iniciativa já recebeu um parecer favorável da Anvisa, mas ainda não foi aprovada uma regulamentação que obrigaria os fabricantes a serem mais transparentes com o consumidor. A gente acredita que isso vai ser uma importante ferramenta para enfrentar o avanço do excesso de sobrepeso e obesidade, das doenças crônicas não transmissíveis que vêm a cada vez mais avançando, não só no Brasil, mas no mundo. Então, as embalagens seriam, sim, uma ferramenta fundamental para auxiliar nesse processo de ambientes alimentares mais saudáveis. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a partir de hoje a segunda parcela do 13º salário. O pagamento vai até o dia 7 de dezembro. A data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício. Os primeiros a receber são os que ganham até um salário mínimo e possuem cartão com final 1, desconsiderando aí o dígito. Quem ganha acima do salário mínimo começa a receber a partir do dia 3 de dezembro. Segundo a Secretaria da Previdência, 30 milhões de aposentados e pensionistas vão receber o 13º, totalizando mais de 21 bilhões de reais. A segunda parcela corresponde a 50% do valor de cada benefício. E é sobre essa segunda parcela que pode haver incidência do imposto de renda. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco por uma rede social que seu secretário de governo será o general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz. Santos Cruz havia sido inicialmente anunciado para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça de Sérgio Moro. O general da reserva do Exército comandou as forças de paz da ONU no Haiti e no Congo. Até junho deste ano, integrou a equipe do Ministério da Justiça do governo Michel Temer, quando passou a ser consultor da ONU. Entre as atribuições do novo cargo, ele será o general quem cuidará da relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Ex-ministro Antônio Palocci acusa o ex-presidente Lula de interferir nos fundos de pensão das empresas estatais para viabilizar a criação da empresa Sete Brasil e desviar recursos para o Partido dos Trabalhadores. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, em depoimentos prestados à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, Palocci disse que o ex-presidente Lula pressionou pessoalmente dirigentes dos fundos de pensão das estatais. Segundo Palocci, o objetivo era conseguir que os fundos injetassem dinheiro na recém-criada Sete Brasil, empresa controlada pelas empreiteiras que operavam na Petrobras, e ao mesmo tempo desviar parte do dinheiro para o PT. A Petrobras fez uma encomenda inicial de 40 navios sonda à Sete Brasil para a exploração do pré-sal. Mais tarde, a empresa foi à falência sem entregar nenhum navio. Palocci disse que, ao cumprir as exigências de Lula, os dirigentes dos fundos de pensão sabiam que estavam ignorando critérios técnicos internos das instituições e que as operações também geravam propinas ao Partido dos Trabalhadores. Ainda segundo Palocci, dirigentes dos fundos pediram a ele que intercedesse para diminuir a pressão de Lula e Dilma sobre as instituições. Mas o ex-presidente, segundo o ex-ministro, teria reagido mal e afirmado que trocaria os presidentes dos fundos se não agissem como ele queria. Palocci está preso desde 2016 e vai ter o pedido de redução de pena e transferência para a prisão domiciliar como resultado da delação, julgado na próxima quarta-feira pelo TRF4 de Porto Alegre. A defesa de Lula disse que as afirmações de Palocci são mentirosas e sem provas e que o ex-presidente Lula não praticou nenhum ato ilícito antes, durante ou após o exercício da presidência. O sócio da construtora OS, César Malta Pires Filho, se entregou hoje à Polícia Federal em Curitiba. Ele teve a prisão decretada pela juíza federal Gabriela Hart na Operação Sem Fundos, desencadeada na semana passada, quando se encontrava em viagem aos Estados Unidos. O empresário é suspeito de distribuir propinas de 68 milhões de reais durante a construção da Torre Pituba, sede da Petrobras em Salvador. O dinheiro teria sido entregue a ex-dirigentes da Petrobras e do Fundo de Pensão Petros e ao Partido dos Trabalhadores. Orçado em 320 milhões de reais, o prédio custou 1 bilhão a mais. A defesa de Malta Pires disse que ele vai colaborar com a Justiça. Muito bem, a gente começa falando de esporte, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Já tem campeão, mas também tem disputa para sair da zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada nos gols da rodada.
A começar pelo Ceará, que foi à Arena da Baixada pegar o Atlético Paranaense, que por sua vez luta por uma vaga na Libertadores. Leandro Carvalho abriu o placar para o Vozão no primeiro tempo. Marcinho e Lúcio Gonçalves viraram, mas Wesley deixou tudo igual. Definição dos dois times vai ficar para a última rodada. América de Minas e Bahia, o Coelho venceu por 1-0, o Juninho desviou para o gol, assegurando a vitória para o time mineiro e as chances de se manter na elite do campeonato para o ano que vem. O Flamengo partiu para cima do Cruzeiro, construiu o resultado de 2-0 com 2 golaços de Everton Ribeiro e conquistou a 4ª vitória consecutiva no Brasileiro, mas de nada adiantou, sabe por quê? O Palmeiras venceu seu jogo, mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O campeão brasileiro de 2017 se despediu de forma melancólica da competição. Corinthians empatou sem gols com a Chapecoense. Enfim, não cai mais para a Série B. Para a Chape, resta vencer o São Paulo na última rodada. E o Fluminense se complicou, perdeu por 2-0 por Internacional fora de casa. Nico Lopes, inspirado, fez os 2 gols do Colorado. O tricolor das Laranjeiras vai ter um confronto direto com o América de Minas para ver quem cai. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai ter o Palmeiras campeão, mas antes a gente falar da Copa Libertadores da América 2018, que parece não ter fim. Vamos ver. Isso porque o jogo entre River Plate e Boca Juniors, que era para ter acontecido ontem, às 6 da tarde, foi novamente adiado. Vale relembrar que a data da final era sábado, às 5 da tarde, hora de Brasília. Horas antes, começou a confusão. O ônibus com a delegação do Boca Juniors estava a caminho do estádio do River Plate, o Monumental de Núñez, quando entrou por uma rua onde estava justamente a torcida dos milionários. Pedras, pedaços de pau e spray de pimenta foram arremessados contra o ônibus da delegação. Estilhaços de vidro feriram o olho de Pablo Pérez e outros jogadores passaram mal já dentro dos vestiários do estádio. Cerca de 2 horas depois, Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, entidade que comanda o futebol sul-americano, declarou que o jogo aconteceria no dia seguinte, no domingo. No entanto, os dirigentes do Boca enviaram um pedido formal à Conmebol para que o jogo tivesse uma nova data, já que os times estariam em desigualdades esportivas. E ontem, no final do dia, a entidade disse que haverá uma nova reunião amanhã, às 11 horas, com a presença dos presidentes dos 2 clubes, para decidir dia, horário e local da decisão. De volta às notícias nacionais, as políticas para combater a desigualdade ficaram estagnadas no Brasil, segundo o relatório da ONG Oxfam, divulgado hoje em São Paulo. O documento intitulado O País Estagnado também revelou que o Brasil subiu uma posição na lista de países com maior desigualdade social. Agora somos o 9º país mais desigual do mundo. Os dados do relatório da Oxfam utilizam dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE. Segundo a ONG, a desigualdade no Brasil vinha caindo desde 2002. Mas em 2016 e 2017 o índice ficou estável. Nesse período houve o aumento da pobreza. De acordo com o Banco Mundial, uma pessoa pobre é aquela que vive com o equivalente a $1,90 por dia, ou cerca de R$ 7,20. Em 2016, a estimativa era de que o Brasil tivesse 13,3 milhões de pessoas pobres. Em 2017, esse número passou para 15 milhões, um crescimento de 11%. Segundo o relatório, em 2017, os 50% mais pobres da população brasileira tiveram uma retração de 13,5% nos rendimentos do trabalho. A renda média dessa fatia da população foi de R$ 787,69 mensais, menos de um salário mínimo. Já os 10% mais ricos tiveram um crescimento de quase 6% em seus rendimentos do trabalho. A renda média dessa população foi de R$ 9.519,10 por mês. Para entender melhor esses números, o repórter Eduardo Campos está na sede da Oxfam, no Brasil, e conversa com uma das coordenadoras da pesquisa. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Eu converso agora com a Kátia Maia, que é diretora executiva aqui da Oxfam Brasil. Kátia, muito boa tarde para a senhora. Teve uma estagnação na desigualdade. O que levou a isso, hein? Olha, nós tivemos uma redução no avanço da renda, da base da nossa pirâmide social, e com isso nós tivemos uma queda na equiparação ou no aumento da renda, né? Além disso, nós tivemos um aumento da pobreza, nós tivemos, no caso de gênero e raça também, indicadores que nos mostram que houve uma estagnação da desigualdade no ano de 2016 para 2017. Mas entre raça e gênero teve um aumento também da desigualdade. Sim, no caso de raça e gênero é muito impressionante ver que pela primeira vez em 23 anos as mulheres elas vinham
pouco a pouco, buscando a equiparação salarial, então vinha num crescente, mas pela primeira vez em 23 anos, as mulheres tiveram uma queda. O salário delas, em 2016, era de 72% do salário dos homens, e em 2017 passou a ser 70%. Bom, a partir de agora, o que precisa fazer para acabar com a desigualdade, ou pelo menos diminuir essa diferença muito grande? Olha, é muito importante que a gente faça uma reforma tributária onde a nossa carga ela seja redistribuída e não fique concentrada na base da pirâmide. Nós temos hoje uma carga tributária sobre o consumo e nós precisamos ter uma carga tributária sobre a renda e a riqueza, especialmente daqueles que estão no topo da pirâmide social. E, além disso, nós precisamos garantir também o investimento, os gastos sociais para aquelas políticas de saúde e educação que beneficiam a maioria da população. Certo, Kátia. Obrigado pelas suas informações. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Eduardo, também pelas suas informações. Aldo? Morreu hoje em Roma o cineasta e roteirista Bernardo Bertolucci. Considerado um dos grandes mestres do cinema italiano, Bernardo Bertolucci começou a carreira ainda adolescente, dirigindo curta-metragens no final dos anos 50. Ele dirige seu primeiro longa com 21 anos, La Comare Secca, um mistério policial baseado num texto de Pier Paolo Pasolini. O filme foi um fracasso de público e crítica. Conseguiu reconhecimento com seu segundo filme, Antes da Revolução, de 1964, que mostrava seu estilo político e comprometido com seu tempo. Recebeu 2 indicações ao Oscar de melhor diretor pelo polêmico O Último Tango em Paris, de 1972, com Marlon Brando e Maria Schneider, e pelo Último Imperador, de 1987, que conta a história de Puyi, o último imperador da China, após ser capturado pelo Exército Vermelho como um criminoso de guerra. O longa levou 9 estatuetas em 87, inclusive de melhor filme e melhor direção. Bertolucci escreveu e dirigiu mais de 20 filmes, como Era uma Vez no Oeste, Novecento e Os Sonhadores. Seu último filme, Eu e Você, estreou em 2012, exatamente meio século depois do seu primeiro filme. Em 2011, recebeu uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes pelo conjunto de sua obra. Poeta, produtor, roteirista e cineasta, Bernardo Bertolucci morreu nesta segunda-feira em Roma, aos 77 anos, de causas não reveladas. A imprensa europeia diz que ele sucumbiu a uma longa doença. A seguir, cúpula da União Europeia aprova acordo para a saída do Reino Unido. Agora o texto enfrentará sua prova mais difícil no parlamento britânico. E a festa alviverde pelo título antecipado do Brasileirão. A gente volta já. Estados Unidos reabre a fronteira com o México, que ficou fechada depois de confrontos com centenas de imigrantes e a polícia. As autoridades norte-americanas fecharam neste domingo a fronteira com a cidade de Tijuana, no México, a mais movimentada do país, depois que mais de 500 imigrantes latinos tentaram pular as cercas que separam o México dos Estados Unidos. Helicópteros norte-americanos sobrevoavam as proximidades da fronteira, controlando os imigrantes. Um grupo conseguiu cruzar até um primeiro muro e tentou pular outro, coberto por arame farpado, para entrar em território norte-americano, onde os agentes da patrulha de fronteira se mobilizavam. Os oficiais dos Estados Unidos usaram bombas de gás lacrimogênio para conter os imigrantes, que tentavam se proteger, enquanto as mães ajudavam os filhos. Numa manifestação, os imigrantes repetiam aos gritos que só queriam cruzar a fronteira para trabalhar e ter uma vida melhor, enquanto eram incentivados por moradores dos bairros empobrecidos de Tijuana. Hoje o governo norte-americano reabriu a passagem de fronteira que liga a cidade de San Diego a Tijuana, no México. O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos avalia que 7.000 imigrantes aguardam para pedir asilo. O Conselho Europeu aprovou neste domingo o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Reunidos no Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica, líderes da União Europeia alertaram o parlamento britânico para que não atrapalhe o acordo do Brexit, feito por Theresa May. Eles afirmam que um pacote de decisões fechado com a primeira-ministra neste domingo foi o melhor que o Reino Unido poderia conseguir. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que se rejeitarem este, não vão conseguir um acordo melhor. Ele e 27 outros líderes da União Europeia endossaram formalmente os termos do tratado para a retirada britânica em março, além de um esboço de um futuro pacto comercial entre a União Europeia e o Reino Unido. A primeira-ministra inglesa, Theresa May, disse que o plano mantém a cooperação com as normas da União Europeia, favoráveis aos negócios e à segurança da região.
A chanceler alemã, Angela Merkel, ficou relutante em especular sobre o que chamou de dia histórico. Pelo contrário, ela disse que foi trágico e triste. O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, cujo país preside as reuniões da União Europeia até o final do ano, disse que as negociações chegaram ao limite. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse que não há plano B e que está errado quem pensa que, se votando não, algo de melhor sairia disso. Hoje, no Tribunal de Justiça da União Europeia, em Luxemburgo, os juízes negaram a um grupo de cidadãos britânicos que vivem na Europa a apelação num processo contra a saída britânica da União Europeia. O prazo para que o Reino Unido se retire definitivamente da União Europeia termina no dia 29 de março. O governador eleito de São Paulo, João Dória, anuncia mais 2 nomes do novo governo. O jornalista Kleber da Mata será o secretário especial de comunicação e o advogado Walter Niacas irá para a chefia da Casa Militar e coordenação da Defesa Civil. Dória faz um anúncio em entrevista coletiva neste momento, a gente vai ver um trecho. Neste momento, quem fala é o próprio governador eleito, João Dória. Vamos ouvir. Eu mesmo do exterior acompanhei de perto as notícias e lamentei muito os 3 óbitos havidos. E acompanhei, inclusive, as imagens da Avenida do Estado e o volume de água que caiu num curto período de horas. Foi impressionante, realmente. Eu vi as imagens, mesmo estando fora aqui do Brasil. E o piscinão estará pronto em agosto. A informação dada hoje pelo prefeito Orlando Morando. E com o piscinão, o funcionamento do piscinão, isso vai diminuir sensivelmente. É possível até que elimine o problema, especificamente ali na Avenida do Estado. Mas sempre com o apoio do governo do Estado de São Paulo. Hoje nós já confirmamos ao prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, que ele terá o nosso apoio, se necessário, para a complementação de recursos para a obra deste piscinão, para que, de fato, em agosto ele esteja funcionando, portanto, bem antes. Ouvimos aí um trechinho da entrevista coletiva do governador eleito de São Paulo, João Dória, apresentando 2 novos nomes para o seu gabinete. Cadu. Agora a gente volta a falar de esporte. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, a torcida que canta e vibra um pedacinho do hino do Palmeiras, que ontem se sagrou decacampeão brasileiro, 10 vezes campeão brasileiro. Vamos ver. Quis a tabela que fosse em São Januário, na casa do Vasco, seu time co-irmão no Rio de Janeiro. E a prova de que uma estrutura impecável traz sim resultados. Não é apenas dinheiro, um elenco forte e um técnico pentacampeão mundial. Luiz Felipe Scolari tem todos os méritos. Com ele no comando, o Palmeiras não perdeu mais nenhum jogo no Brasileiro. E olha que foram 21 jogos, 15 vitórias. A torcida esteve durante todo o tempo ao lado de Filipão. Empurrou o time, apoiou quando precisava. No embarque para a partida derradeira na capital carioca, teve muita festa e a sensação de que o 10º título estava por vir. E veio, com mais uma vitória. Deverson colocou para dentro o cruzamento de William Bigode. Entrosamento perfeito. Final mais do que feliz. Em São Paulo, a torcida lotou a Rua Palestra Itália em frente ao estádio Alviverde durante o jogo e depois também. Foi a torcida que canta e vibra. Na entrevista coletiva do técnico campeão, o famoso banho de gelo, água, bagunça e o carinho do garoto Deverson, autor do gol que deu o 10º título brasileiro ao nosso Alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. O Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Os campos, vamos para o espaço. A NASA e os amantes da astronomia estão ansiosos e nervosos hoje, que está prevista para o final da tarde, no horário de Brasília, a aterrissagem da sonda InSight em Marte. Ela é, na verdade, um laboratório robótico e é a primeira missão que vai estudar o coração do planeta vermelho. Depois de muitos cálculos e 6 meses e meio de viagem pelo espaço, a sonda InSight deve ser precisa hoje. A partir das 5h40 da tarde, horário de Brasília, ela vai se separar do módulo de navegação, entrar na atmosfera a quase 20 mil quilômetros por hora, enfrentar uma temperatura de 15 mil graus Celsius, acionar o paraquedas, se libertar da armadura que a protege e, finalmente, antes das 6 da tarde, pousar no solo de Marte. Se tudo der certo, começa então
um trabalho inédito: estudar o interior do planeta vermelho, medir tremores, investigar se o núcleo é líquido ou sólido. Todas essas informações ajudarão os cientistas a saber mais sobre a evolução da formação de Marte e de outros planetas, como a Terra. A sonda InSight deve ficar por lá durante 24 meses, que corresponde a um ano marciano. Para acompanhar o pouso, é só acessar o site da NASA, mars.nasa.gov. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima semana. A gente se vê amanhã. Tchau.